Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre completa-me, sobre a palavra de Deus no Salmo de número 119, do versículo 33 até o versículo 36, amém? Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo para nos acompanhar na leitura, será muito bom. E que esse momento seja um momento também para edificar as nossas vidas, para alimentar o nosso coração, para nos encher aqui da presença de Deus. Nós temos necessitado muito de crescimento na vida espiritual e de estar bem espiritualmente, né? Quando nós estamos bem espiritualmente, todas as outras coisas vão melhor, todas as outras coisas vão bem, porque nós estamos mais firmados em Cristo e na palavra de Deus. Nós vamos comentar sobre completa-me, Senhor. Por quê? Porque a gente sempre tem a sensação de que falta alguma coisa, mesmo quando tudo está bem, mesmo quando nós temos tudo que necessitamos, tudo que precisamos, quando temos alimento, quando temos saúde, ainda quando nós temos aquilo que é a necessidade do dia a dia, dentro da nossa casa. Enfim, mesmo assim, nós temos a sensação de que nos falta alguma coisa. Por isso nós vamos comentar sobre a palavra de Deus, abordando essa questão do completa-me, porque nós entendemos que só Deus pode nos completar, só Deus pode nos preencher de uma forma verdadeira e permanente. Agora, como conhecer a esse Deus? Como descobrir a vontade de Deus? Nós descobrimos através da palavra dele, que fala do seu caráter, que fala do seu plano para as nossas vidas, que fala do plano de salvação para o homem que está perdido. Então, assim nós vamos sendo completos pela presença de Deus, e um Deus que nós conhecemos através da Bíblia, através da sua palavra. Vamos orar, então, em nome de Jesus, antes da gente ler os versículos. Vamos pedir a Deus que fale conosco, pedir a Deus que estabilize o nosso coração e que nos fortaleça em nome de Jesus. Amém? Oremos então. Pai maravilhoso, Deus querido, aqui nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença, e eu quero, ó Senhor Jesus, pedir que a Tua poderosa palavra, pura, verdadeira, viva, eficaz, possa penetrar, ó Deus, os corações, possa penetrar nos lares nesse momento, e possa edificar vidas, trazendo ao Senhor Jesus a tranquilidade, trazendo ao Senhor Jesus a confiança, levando, ao Senhor amado, cada um de nós ao crescimento, levando cada um de nós ao comprometimento, ó Deus, maior com o Senhor dia após dia. Nós temos, ó Senhor Jesus, experimentado experiências novas, coisas que nós nunca vimos antes, dias, e cada dificuldade que enfrentamos ou cada circunstância nova que vivemos, ó Deus, é uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais do Senhor, nos entregarmos, ó Deus, ainda mais ao Senhor e de conhecermos, ó Deus, ainda mais o Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. E que assim seja, ó Deus, sobre a vida de cada um. Fortaleça, nós viemos aqui para abençoar, nós viemos aqui para ministrar, ó Deus, conforme a vontade do Espírito Santo do Senhor, conforme o Teu querer, conforme, o Senhor Jesus, a Tua soberania, o Senhor que conduz as nossas vidas, o Senhor que conduz o nosso coração, e nós estamos aqui dispostos, ó Deus, a obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, eu sei que essa reflexão de hoje, essa palavra de hoje, ela tem endereço, ó Pai amado, ela tem corações que aguardam ao Senhor Jesus essa ministração para serem edificados, confortados, consolados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. E que assim seja, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Salmo 119, versículo 33, da palavra de Deus nos diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a Tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, pois nela me comprazo.
Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Esses versículos são suficientes para fazer essa meditação, e é importante a gente pensar sobre completar a vida cristã, completar a carreira cristã, permanecendo fiel, firme e verdadeiro na presença de Deus até o fim, até o último dia da nossa vida, até o último suspiro que nós vamos dar antes de partir definitivamente para a eternidade. Eu quero que você pense sobre um atleta, por exemplo, né? Vamos pegar como uma ilustração. Um atleta que vai correr 100 metros, né? Uma corrida, uma competição de 100 metros. Se ele correr 99, ele não ganha o troféu. Ele precisa completar os 100 metros. Da mesma forma, quando nós fazemos um curso, uma faculdade, se nós ficarmos devendo uma matéria, uma disciplina, e não completarmos todas elas, nós não recebemos o diploma. Então nós temos que completar também a vida cristã. Nós temos que permanecer fiel ao Evangelho até o último dia da nossa vida. Se você vai a um lugar, a um endereço, que fica a distância de 200 quilômetros, e se você percorreu apenas 199, faltou um, você não chega ao seu destino. Então, pensando dessa forma na vida cristã, nós temos que permanecer de fato e percorrer a vida cristã até o último dia. Agora, por que nós sempre recorremos à palavra de Deus? Porque ela nos dá estabilidade e ela é segura para nós. E por que eu gosto de mencionar sobre isso? Já falei sobre isso mais de uma vez, eu quero reforçar. As nossas emoções, os nossos sentimentos, ou até mesmo aquilo que nós entendemos a respeito de alguma coisa, pode variar muito, conforme a circunstância, conforme o dia. Se nós tivemos um dia difícil, se nós tivemos um dia assim atribulado, né? Ou se nós tivemos um dia muito eufórico, nossa percepção pode mudar também conforme aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós absorvemos da vida e das experiências. Por isso, nós não podemos ser o ponto de partida para entender o Evangelho. O ponto de partida para entender o Evangelho deve ser sempre a palavra de Deus, porque ela não sofre alterações, né? Ela não muda de humor, ela não muda dependendo da circunstância, ela não muda quando as emoções mudam, ela não muda quando os sentimentos mudam. Então ela é estável, ela é pura, verdadeira, ela é eficaz, ela é viva e ela nos leva a conhecer a Deus. Sempre confie na palavra de Deus e numa interpretação simples e clara da palavra do Senhor, para que você caminhe com segurança e confiança na presença de Deus. Amém? O Salmo 119, cada verso, cada versículo aqui, são 176 versículos do Salmo 119, e todos eles são dedicados à palavra de Deus. O Salmo 119 é o ministério da palavra. Essa palavra que é descrita aqui com outros termos, que fala dela como caminhos, fala dela como lei, fala como estatuto, preceitos, decretos, mandamentos, ordenanças, testemunhos. Todos esses termos são termos usados para falar da palavra de Deus. Todas as vezes que usa aqui no Salmo 119 esses termos diferentes, são usados para falar da própria palavra de Deus. Porque cada termo desse tem um contexto e tem um sentido. Quando se fala de decretos, por exemplo, está falando de um termo usado na área jurídica. Então, pensando sobre a palavra de Deus, é essa palavra no sentido jurídico de que ele diga a nossa vida, mas não para nos acusar, mas para nos mostrar que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador e que ela nos apresenta esse Salvador. Então o Salmo 119, ele é maravilhoso nesse sentido, porque ele vai falar profundamente sobre isso. E é também um acróstico, né? É como se fosse uma poesia. A cada 8 linhas
começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então é bonito o Salmo de se ver, quando você vê a estrutura dele no original. Por exemplo, começa as primeiras linhas com a primeira palavra do alfabeto hebraico, né? Depois Aleph, depois a segunda letra, melhor dizendo, Bet, depois Gimel, e aí ele vai tendo essa estrutura e acaba sendo bem poético, e é o ministério da palavra do Senhor. Amém? E ela dá muita ênfase, o Salmo dá muita ênfase nessa palavra. Então o primeiro versículo que nós lemos aqui é o 33, que nos diz: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Falar de ensina-me é falar de aprendizado, né? Ninguém pode se tornar discípulo de Jesus se não for aprendiz. Aprendiz para sempre. Sempre aprendendo com o Espírito Santo de Deus, sempre aprendendo com Jesus, sempre aprendendo com a palavra. E nós não podemos sair da situação que nós estamos vivendo, do tempo que nós estamos vivendo, sem aprender nada. Isso não pode acontecer conosco, como cristãos. Nós temos que aprender alguma coisa. Quando nós perguntamos assim, como sair dessa dificuldade, ou por que que nós estamos vivendo isso, nós deveríamos perguntar o que eu aprendo com isso. É comum a gente perguntar por que eu estou vivendo isso, por que eu estou passando por isso, ou por que o mundo está assim. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e perguntar o que eu aprendo com isso. É uma pergunta diferente, é uma pergunta mais profunda, é uma pergunta que não vai te levar na trilha da murmuração, mas vai te levar a compreender os propósitos de tudo que acontece. Porque nós estamos na escola da vida espiritual. Nós estamos aqui aprendendo da vida espiritual, sobre a vida espiritual e caminhando com Deus. E Deus, nessa escola da vida espiritual, Ele não desperdiça nenhuma dificuldade. Ele converge tudo para o bem daqueles que o amam. Ele converge tudo em aprendizado. Ele converge tudo em ensinamento. Deus não desperdiça nenhum problema. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nenhuma dificuldade. Então, o nosso coração é que tem que ser sábio. Nós é que temos que adquirir sabedoria com a palavra de Deus. Quando nós lemos os Salmos, a gente vê as crises dos salmistas, a gente vê eles em crises porque, por exemplo, porque o ímpio prospera e o justo, o justo passa dificuldades, passa por sofrimentos, como o Salmo 73. A gente vê lá o Salmo 13, o salmista clamando, lamentando, dizendo até quando, Senhor? Então há vários salmos que expressam os sentimentos, as emoções, as crises do salmista. Eu amo os salmos porque eles me parecem muito humanos. Eles me parecem assim, o nosso dia a dia, parece a nossa própria realidade. Mas ele traz esses ensinamentos para que nós possamos crescer. Então, conforme nós lidamos com as dificuldades ou recebemos a palavra de Deus, é que vai indicar sabedoria ou não da nossa parte. Todo aquele que adquire sabedoria da palavra de Deus, ele vai crescer espiritualmente. Todo aquele que pega o caminho inverso, que não é um caminho sábio, muitas vezes de algumas tolices, algumas meninices, né, que a gente acaba vivendo em alguma fase da vida, até da fase da vida espiritual, o seu coração vai ser tendencioso à amargura, porque a pergunta dele vai ser: por que eu estou passando por isso? E não o que eu aprendo com isso. Então, quando a gente pergunta por quê, a gente, de certa forma, não está aceitando a situação, não está compreendendo o que Deus está nos ensinando, e nós vamos demorando muito no crescimento, no desenvolvimento da vida espiritual. Amém? Então, o primeiro versículo aqui que nós lemos, 33, diz: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim, assim como nós comentamos aqui no início. É interessante nos tempos antigos, nos dias de Herodes, havia nos templos ali uns anéis de ouro, onde eles levavam, banhado talvez a ouro, né? Onde eles levavam ali os animais nos altares para sacrifício.
e eles amarravam, atavam o animal a esses anéis, e os animais ficavam presos ali para o sacrifício. A palavra de Deus diz assim, ó, para nós atarmos a palavra ao nosso pescoço. Perceba só a diferença. Nos templos pagãos, alguns haviam anéis, onde levava o animal, e você prendia o animal ali para o sacrifício, prendia ali no altar. Com relação à palavra, não diz para prender o nosso pescoço ali no altar. Diz, prenda a palavra ao seu pescoço. Em qual sentido? No sentido de fazer da palavra de Deus como um colar que anda com você o tempo todo, que está com você, e você, sempre que você olha no espelho, você lembra dele, você vê essa palavra que está sempre conosco. E qual que é a grande diferença? Quando se leva um animal e prende no altar, ali ele está de certa forma preso a um ritual que vai ser feito e vai custar a vida desse animal. Quando a palavra de Deus é ensinada para nós que devemos colocá-la, prendê-la ao nosso pescoço, que é um curso inverso, nós carregamos a palavra no nosso pescoço e nós continuamos livres. Nós não estamos com o pescoço preso no altar, nós não estamos com o pescoço preso em alguma coisa. Não, a palavra está conosco e todo lugar que eu vou, a palavra vai comigo. Todo lugar que você vai, a palavra te acompanha, porque ela foi atada ao pescoço. Você é dedicado à palavra, você conhece a palavra, você busca entendimento, você busca a leitura da palavra. Então, onde você vai, ela vai com você. Se você está no alto da montanha, a palavra está com você. Se você está em alto mar, a palavra está com você. Se você está viajando, se você está trabalhando, a palavra está com você. Então, é libertação. A palavra liberta. A palavra purifica, a palavra limpa. Então, é muito diferente quando ela nos ensina dessa forma. Então, esse ensinamento é esse dirigir. Esse ensinamento é essa revelação de Deus. É uma revelação não somente para ouvir, mas para praticar. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Quando diz aqui no versículo 33, os seus decretos, ou preceitos, ela tem justamente essa característica desse termo jurídico, de decretos, de um termo jurídico que investiga a nossa vida. Ela revela tudo em nós, ela investiga o nosso coração, ela investiga o nosso interior, ela investiga toda a nossa história e ela revela toda a nossa história. E quando ela revela toda a nossa história, ela apresenta para nós aquilo que nós tanto precisamos, que é a graça de Deus. E quando nós enxergamos e entendemos isso, nós vamos concluir: de fato, eu sou culpado diante desses decretos, diante desse termo jurídico, e eu preciso de misericórdia. Nós encontramos misericórdia em Deus, encontramos graça em Deus, porque a palavra de Deus nos mostra um Deus misericordioso e cheio de graça. Amém? Isso é maravilhoso da parte da palavra do Senhor, desse salmo que nos revela. Então ela nos mostra culpada, ela nos denuncia, mas ao mesmo tempo ela nos mostra um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, um Deus que nos acolhe, e nós devemos ser fiel a Ele. Aí no versículo 33, eu o seguirei até o fim. Serei um seguidor da palavra e de Jesus até o fim, e a consequência será a recompensa que nós vamos de Deus. Amém? E tem sentido de recompensa, tem sentido de algo que nós vamos, um prêmio que nós vamos receber, não por merecimento de forma alguma, mas como presente de Deus. Eu dei o exemplo aqui do atleta, que se ele tiver que correr 100 metros, uma corrida, uma competição de 100 metros, se ele correr 99, sendo mais rápido, e não atravessar, não percorrer o último metro, ele não ganha o troféu. Então nós temos que ser fiel até o fim, em nome de Jesus. Que Deus te fortaleça, te abençoe, para que você fique firme e prossiga nessa caminhada. Aí nós temos o versículo 34, dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então o versículo 34, ele pede entendimento, compreensão,
ele pede esse entendimento para poder guardar de todo o coração e cumprir. Então, o versículo 34 nos ensina sobre obediência a essa palavra que liberta, essa palavra que purifica, essa palavra que nos conduz de fato à vida eterna. É uma resolução aqui da mente, da alma e do coração, né? E a vontade prática, porque ele quer entender, me dá entendimento. Por que eu quero entendimento? Porque eu quero guardar, eu quero obedecer, eu quero cumprir. Embora a palavra ela vem para nós de forma bem democrática, né? Ela nos expõe a vontade de Deus e passa para nós a responsabilidade da obediência. Deus não fica o tempo todo falando com você, ó, você está observando os meus mandamentos, você está observando isso, observando aquilo. Deus não age dessa forma. Deus expõe, traz o entendimento e Ele espera que a gente guarde, que a gente cumpra, ou seja, que a gente obedeça essa palavra, porque essa palavra é uma palavra que tem autoridade para limpar a vida do homem, tem autoridade para purificar, tem autoridade para apresentar a salvação em Cristo Jesus, tem autoridade para dar uma nova vida a todo aquele que se rende. Então, entendimento é esclarecer a questão espiritual, ter entendimento, esclarecimento espiritual, ter os olhos espirituais abertos, como nós usamos como expressão. Não é somente obter resposta para perguntas. Nós perguntamos muitas coisas para Deus, nós colocamos muitas coisas diante de Deus e nós queremos ouvir o que Deus tem para falar. Mas há muita coisa que já está escrita, que já está revelada, que não precisa nem ser discutida, é só entender o caráter misericordioso de Deus e obedecer a tua palavra. Mas às vezes já está escrito as promessas de Deus e a gente faz perguntas que já está escrito na palavra do Senhor e a gente quer ouvir Deus falar. É simples, a gente vem para a palavra de Deus e Deus fala conosco. E quando nós mergulhamos na oração, Deus fala conosco. E quando nós prestamos atenção nas pessoas que conversam conosco, Deus fala conosco. Deus fala sempre. E Deus é sutil. Se você não prestar atenção, às vezes você não vai nem perceber que Deus está falando. Aí quando acontecer, você vai entender. Foi Deus que falou comigo. Então, aplique seu coração nessa questão da obediência e do entendimento. E o versículo 35 que diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Aqui está um grande segredo, algo importantíssimo para a caminhada. Não é apenas o entendimento, não é apenas aquilo que nós aprendemos com o que nós estamos vendo, aquilo que nós aprendemos com o que vem ao nosso coração, mas assim, ter prazer na palavra. Então, é aprender e obedecer no versículo 33, 34 e ter o prazer da obediência no versículo 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo, nela tenho prazer. Então, quando nós caminhamos pela palavra de Deus, pelo prazer, se torna muito melhor, se torna muito mais fácil. Quando nós andamos como homens espirituais, se torna muito mais fácil. Quando nós nos declaramos assim diante do Senhor, abrimos nosso coração e temos o prazer de estar na presença de Deus, a caminhada se torna prazerosa. Não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus, não tem nada melhor do que sentir a presença de Deus, não tem nada melhor do que entender sobre esse amor que Deus tem pelas nossas vidas. Isso é algo extraordinário da parte de Deus para as nossas vidas, porque nós precisamos começar bem e terminar bem. Para terminar bem, nós precisamos ter prazer nisso que nós estamos vivendo, que é o Evangelho, que é a palavra do Senhor. Tudo que você for fazer na presença de Deus, tenha prazer no que você está fazendo. Quando nós fazemos alguma coisa na presença de Deus, fazemos assim de forma que nós estamos chateados, que nós estamos fazendo meio por obrigação, ou que nós estamos fazendo por constrangimento, ou que nós estamos fazendo por algo nesse sentido,
aquilo se torna muito pesado. Quando Jesus fala que aquilo que ele traz para nós é suave, o seu fardo é leve, né? Ele está dizendo nesse sentido, quando nós temos prazer na lei do Senhor, a lei do Senhor não é pesada. Ela não é pesada. Os caminhos do Senhor não são pesados. Os mandamentos, os decretos do Senhor não são pesados, são prazerosos para nós. Porque nós nos alegramos nesse Senhor que tem nos guiado, que tem nos abençoado. E essa entrega tem que ser sem reservas. Não pode ser 99, tem que ser 100% de entrega naquilo que é propósito de Deus na nossa vida. Senhor, completa-me. A sensação que nós temos de que sempre falta alguma coisa, ela é constante. É por isso que nós sempre estamos comprando algo novo, buscando realizar novos sonhos, alcançar novos objetivos, porque a vida não para e porque a vida acontece em movimento. De fato, é assim que acontece. Ela não pode parar. Quando nós paramos, nós morremos. Nós ficamos profundamente depressivos. Por isso nós temos que ter objetivo na vida. Mas o prazer dessa presença de Deus, o prazer dessa palavra do Senhor é o que vai nos completar, porque ela nos apresenta um Deus maravilhoso, um Deus cheio de bondade, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que veio para salvar e não para condenar. E por que Jesus veio para salvar? Porque já estamos todos condenados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Jesus veio salvar. Jesus não veio para mandar ninguém para o inferno, Jesus veio para levar para o céu. Amém? Porque no pecado nós já estamos. Todos nós cometemos erros. Então essa entrega prazerosa é o que nós temos que buscar. Quando você faz algum trabalho, tem que ser com prazer. Quando você contribui, tem que ser com prazer, com alegria, tem que ser voluntário, não pode ser por constrangimento. Quando você ora por alguém, isso tem que ser prazeroso. Quando você abençoa alguém, isso tem que ser prazeroso. Quando você vê alguém conquistar algo, um sonho, ou ser abençoado financeiramente, ser abençoado na saúde, ser abençoado na sua vida espiritual, no seu ministério, você tem que se alegrar com isso. Isso é ter prazer em Deus, tendo prazer nas bênçãos que Deus derrama na vida dos nossos irmãos. Então, ter o prazer aqui, inclina-me, o versículo 36, inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Não há quem cobiça que se alegre com a bênção dos outros, né? Não há invejoso que consiga se alegrar com as bênçãos dos seus irmãos, ou dos seus familiares, ou dos seus colegas de trabalho, enfim. O prazer da presença de Deus nos livra e nos purifica de tudo isso. Amém? Completa-me, Senhor. Você percebe que sempre falta alguma coisa, né? Nunca está bom. Eu costumo usar porque é muito comum, né? A gente compra um celular e daqui 3 meses sai um modelo novo, a gente gostaria muito de ter aquele modelo novo, né? E a gente dá um jeitinho de trocar em algum momento por algo melhor. E assim é com a casa, assim é com os móveis, assim é com o carro, assim é com o emprego, assim é com tudo. Nós sempre estamos buscando mais, parece que é um buraco sem fundo, assim, né? Sem fim. Então, completa-me, Senhor. Deus pode nos completar. Quando você encontra prazer, satisfação em Deus, você será completo, independente daquilo que você tem. Amém? Então é isso que eu quero deixar para o seu coração, para que Deus possa te abençoar profundamente, para que você possa refletir, meditar nessa noite e alimente sempre o seu coração. Lembre-se, o Salmo 119, todo ele é dedicado ao ministério da palavra de Deus, ao ministério importantíssimo. Ide e pregai o Evangelho. Então, está sendo ministrado sobre nós a vontade do Senhor através da sua palavra. E que Deus possa te encher, te completar em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Em nome do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos dê prazer na tua presença. Vamos pedir a Deus que nos ensine nesses dias, que possamos aprender algo mais. Não podemos sair dessa situação sem aprender nada. Alguma coisa a gente tem que aprender. Se a gente começar a perguntar por quê, não vamos aprender nada. Mas se a gente
começar a colocar de outra forma: Senhor, o que eu aprendo com isso? Experiência, aí nós vamos crescer espiritualmente. Lembre-se, obedeça e obedeça até o fim, busque entendimento e busque prazer, se alegre. Quando você retornar ou quando você for, se você já estiver cultuando, nós temos que cultuar com alegria, nós temos que cultuar com disposição. Me perdoe, permita-me mencionar isso. Quando nós vamos a um culto, cultuar a Deus, celebrar a Deus, a menos que você está profundamente triste ou teve um dia muito difícil, mas isso não é todo dia que nós temos dias difíceis, né? Nós temos que ir para a presença de Deus, cultuar a Deus com muita alegria, com disposição, é sem preguiça mesmo, né? Se você tem preguiça para cultuar a Deus, se você está ali cantando com preguiça, ora com preguiça, vai para o culto com preguiça, a sua vida espiritual, ela está sofrendo ela está sofrendo de apatia, ela está sofrendo de indiferença, o seu coração está distante. Não tem como você assim experimentar a presença de Deus e não se alegrar com isso, e não depositar toda a energia daquele momento, toda a alegria daquele momento, toda a disposição, fazer as coisas com vontade mesmo. Não podemos ir para a presença de Deus ou fazer nada no reino de Deus com má vontade, com preguiça. Deus não se agrada disso. Até mesmo porque nós somos muito esforçados no trabalho, nós somos muito esforçados às vezes no estudo, nos nossos objetivos, naquilo que nós queremos. Por que não no reino, no ministério e na vida cristã? Então faça sempre com prazer na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus eterno, derrama, Deus, sobre nós o Teu Espírito de forma abundante todos os dias. Essa é uma força de expressão para dizer que nós queremos mais experiências com o Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, a cada dia, com todos os acontecimentos. O Senhor não desperdiça nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma crise. O Senhor nos ensina em todos os momentos da nossa vida. E vamos confessar, ó Deus, aprendemos muito mais quando as coisas estão difíceis do que quando as coisas estão fáceis. Nós somos mais quebrantados, nós oramos mais, nós abrimos mais o nosso coração. Também, ó Deus, nos faça, ó Senhor Jesus, ser obedientes e obedientes pelo prazer da Tua palavra, Deus, porque os Teus mandamentos não são pesados, a Tua palavra é prazerosa, ó Deus. Não há nada no mundo, ó Deus, que se compare ao prazer da Tua presença. Não há prazer no mundo, não há prazer na carne, que seja, ó Deus, tão, ó Senhor Jesus, maravilhoso quanto o prazer de sentir a Tua presença, de ouvir a Tua voz e de perceber o Teu amor, ó Pai, e o Senhor habitando em nós, através do Teu Espírito Santo. Então isso já é motivo para nos alegrarmos, ó Deus, e sentir prazer na vida. Olhar para as bênçãos do Senhor, para os Teus cuidados, olhar, ó Deus, para a Tua graça maravilhosa, aprender com isso, ó Deus, e ter o prazer enorme, enorme, para que o Senhor tenha prazer em nós também, assim como o Senhor olhou para Jesus e diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Que o Senhor venha, ó Pai amado, ter prazer em nossas vidas também. Ó Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite. Abençoe a cada um, ó Deus, fortaleça, levante aquele que está caído, renova aquele que está cansado, abençoe aquele que está clamando, ó Deus, por socorro. Ó Senhor Jesus, dê paz àquele que está angustiado, dê prosperidade, ó Deus, àquele que está em dificuldade no dia de hoje. Abra as portas, ó Senhor Jesus, para aqueles que estão desempregados. Ó Deus, abençoa as famílias, dê sabedoria aos pais, dê, ó Senhor Jesus, temor aos filhos. Deus, Senhor amado, as Tuas ricas bênçãos para todo aquele que clama, que busca, que invoca a Tua presença, em nome de Jesus. Pois as Tuas bênçãos comuns já é derramado sobre toda a humanidade, que é sustentado pela Sua mão. Mas o Senhor tem bênçãos, ó Senhor Jesus, e de forma toda especial para aqueles que se tornam íntimos do Senhor e buscam esse prazer, ó Deus, na Tua companhia. Em nome de Jesus, é o que nós oramos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. E graças a Deus por isso. Amém?
Que Deus te abençoe. Eu vi aqui, deixa eu ver se que eu consigo ver aqui a participação de alguns irmãos, tá bom? Só para eu mandar aqui, ó. Está aqui o Roberto César Azevedo, esse é o presbítero Beto, esse é o nome de peso, né? Aqui a Silvia, a Ana, estão sempre ligados aí, a Rose, que Deus te abençoe, viu, Rose? Em nome de Jesus, o Rogério está por aí, o Júnior, Luiz Fernando, está aqui a Maria José Melo, né? Que Deus abençoe. Tá aqui Gerciane, quem mais? Está por aqui Anderson. Acho que são esses, provavelmente deve ter mais alguns aí, né, que não escreveram nada ou depois vão participar também. Um abraço para todos vocês, que Deus os abençoe grandemente. Estou orando por cada um de vocês e que Deus possa abençoar conforme a vontade dele, tá bom? Em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser. Fique com Deus.